Da mesma forma que nós temos aí a tubulação de água fria. Por isso que eu falei, gente, não falta. Porque vocês viram que na tubulação de água fria, às vezes uma aula que você perde o fio da meada. No esgoto é a mesma coisa. A gente começa num fio e se você perder esse fio, você vai ficar perdido. Então, por favor, não faltem. Só tem mais 4 aulas, eu acho, na segunda-feira, até acabar o semestre. E essas 4 aulas vão ser de esgoto. Beleza? Deixa eu apresentar aqui para vocês. E aí o meu slide já está completo aqui, dessa parte de introdução. Mesmo se não der para a gente falar tudo que está aqui no slide hoje, igual eu falei para vocês, a coordenação pediu para a gente não passar aí de mais ou menos 1 hora de aula, para não ficar muito cansativo, por ser vídeo chamado. Então, mesmo que não der, eu paro e continuo a aula que vem, tá? Beleza. E aí, qual que é a diferença que a gente vai ter do conteúdo, vamos dizer assim, até por isso que o esgoto, a gente vai precisar de menos aulas. O esgoto, ele é mais tranquilo na parte de calcular. Na verdade, a gente quase nem calcula. É praticamente só tabela. A gente vai dimensionando na tabela, tem umas tabelas que tem uma unidade Hunter, que a gente vai aprender ainda, e a gente vai associando essas unidades Hunters aos diâmetros das tubulações de esgoto. Então, é bem tranquilo a parte de mencionamento. O que é mais complicado, que a gente tem que entender a sequência lógica, ele é meio essa parte teórica que a gente vai ver agora. Por quê? É importante vocês saberem cada um dos componentes do sistema de esgoto e que cada componente do sistema de esgoto, ele tem que ter algum requisito mínimo. Então, por exemplo, tem alguns componentes que tem que ter uma inclinação mínima. Por quê? Porque o esgoto, a gente está trabalhando com dejetos, né? Que é coisas mais sólidas. Então, se não tiver uma inclinação considerável, pode entupir, que acontece aí em muitas casas, que a gente vê. Eu acho que não tem uma pessoa na vida aí que não teve entupimento em casa. E isso é por causa de esgoto mal dimensionado, porque, como eu disse para vocês, antigamente as prefeituras liberavam construções sem aprovação de engenheiros, o que hoje não acontece mais. Apesar das pessoas ainda dar um tomé, né, faz o projeto e paga o engenheiro para assinar. Esses engenheiros, para vocês terem noção, o CREA caça eles. Eu acho que vocês já ouviram falar, cassação do CREA, né? Que seria o quê? A pessoa não faz o projeto, aí alguém, por exemplo, alguém chegando em mim e fala, Letícia, construiu uma casa, tá tudo pronto, o projeto tá pronto, eu desenhei tudo, eu só preciso que você assine. Aí vamos supor, para fazer o projeto dessa casa, eu ia cobrar R$ 10.000. Aí eu vou lá e falo assim, não, eu cobro R$ 1.000 para assinar seu projeto. E aí as pessoas fazem isso. Vai lá, constrói a casa, faz os projetos por conta própria, não sei como, e paga um engenheiro só para assinar. Só que isso, e quero que vocês entendam isso, até porque vocês vão conseguir assinar como técnico, e técnico tem algumas coisas que pode assinar, principalmente essas instalações, porque instalações não tem área, né, que a gente falou. Instalações é tranquilo de vocês assinarem. Se alguém chegar em você e falar, assina esse projeto para mim, primeiro, não faça isso, porque quando der problemas, se der um problema muito grave, o seu nome vai estar lá. E segundo, porque você vai estar desvalorizando sua própria profissão. E hoje em dia, o CREA e as prefeituras estão muito fiscalizando, justamente para não acontecer isso. Tanto esses problemas que vem dando dor de cabeça aí, quanto a desvalorização da profissão. Certo? Certo. Então, por exemplo, as casas que a gente mora hoje em dia, tipo, deve ter alguém que mora, às vezes, num prédio novo, desses que estão saindo, Minha Casa Minha Vida e tal.
Mas quem não mora em prédio novo aí, eu tenho certeza que já teve problema de entupimento, certo? Todo mundo já teve. Entupir um vaso, entupir um ralo, e isso é devido a esses componentes. Então, o mais importante da parte de esgoto, diferentemente do que a gente viu na instalação predial, é saber exatamente o que cada componente precisa para o seu bom funcionamento. E isso é muito importante porque entupimento é um terror, ninguém gosta, é uma coisa incômoda, tanto incômodo quanto muito difícil de arrumar depois. Que, por exemplo, se você dimensionar uma tubulação mal, ela tinha que ter 100 milímetros de diâmetro, e você colocou ela com 50. Aí isso vai começar a dar problema. Para a gente conseguir consertar esse problema, vai ter que colocar uma de 100. O que vai ter que fazer? Rasgar o chão da casa inteira, onde tiver essa tubulação, para fazer a troca dessa tubulação. Então, o esgoto, apesar de ser simples, é uma coisa que você tem que estar muito atento à norma e aos requisitos mínimos, e essas pontuações teóricas que a gente fala, porque não é de cálculo. Aí, no final, tem esse dimensionamento dos diâmetros a partir de tabela, só que você tem que ficar ligado qual é a função de cada encanamento do esgoto. Beleza? Beleza. Então, eu vou começar aqui, esgoto predial. E aí, o sistema predial de esgoto sanitário. Essa aqui é a sigla que a gente usa, SPES, que é Sistema Predial de Esgoto Sanitário. Como eu disse para vocês, tudo que é predial é porque é para construção em prédios. Então, por exemplo, se eu vou fazer um projeto de esgoto de uma indústria, não vai ser essa norma aqui, tem outra norma para a indústria. Predial, a gente chama de prédios, seriam esses da cidade, né? Por isso que vem o nome predial. Então, vem, tipo, prédios, casas e etc. Então, é essa NBR 8160. Então, o Sistema Predial de Esgoto Sanitário é um conjunto de tubulações que tem por função coletar e conduzir os efluentes gerados nos equipamentos sanitários a uma rede pública de coleta ou sistema particular de tratamento. Porque aqui, no Brasil, o sistema de esgoto é público, mas fora do Brasil, ele é feito por sistemas particulares. E no caso, por exemplo, o presidente o Bolsonaro, ele está tentando fazer com que essas coisas, inclusive o SUS, não sei quem viu, o SUS, a Copasa, essas coisas que são em partes públicas, é uma coisa privada, mas é público. Ele está querendo tornar isso particular. Então, se vier a tornar particular, vai ser um órgão particular. É só por isso que está escrito esses dois tipos aí. Qual que é a diferença, vocês sabem? De um sistema público e um sistema particular? Aqui no Brasil, a gente paga, vou falar daqui da minha casa, 2 pessoas, a gente paga, em média, R$60 de água aqui. Lá de fora do Brasil, onde são sistemas privados, R$60 de água é o que você gasta num dia, para vocês terem noção, mais ou menos. Quando é público, parte do abastecimento, ele é pago pelo governo. Então, tudo que vocês verem aí, tipo SUS, a gente paga imposto para ter o SUS, mas é muito pouco. Tipo assim, vamos supor que em algum imposto que a gente tem aí, a gente paga R$20 de imposto para ter o SUS. Por quê? R$20 é a contribuição que a população dá para ter o SUS. Se fosse privado, não teria contribuição do governo. Então, a gente pagaria 100%, que é igual a um hospital particular. Só que nisso seria público, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vi vítimas do Covid-19, não sei quem chegou a ver notícia, nos Estados Unidos, de ir tratar. Aí essa é a diferença do sistema público-privado, vamos dizer assim, é privado, mas é público. Se a pessoa chegar que precisa ter um atendimento, ela vai ser atendida, não importa. Depois vai ser gerado um boleto para ela pagar.
Então, eu vi vítima do Covid que ficou 40 dias internado, por exemplo, e recebeu uma conta de 3 milhões de dólares depois. Por quê? Porque é sistema privado. Então, a mesma coisa é o esgoto e a água. A gente paga aqui no Brasil, assim, nada, se for comparar com fora do Brasil. E é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Se eu gasto aqui R$ 60 por mês de água, se fosse um sistema privado, seria R$ 60 por dia de água e esgoto, né, que vem junto na fatura nossa. Então, essa aí é a diferença, certo? A fim de curiosidade aí. E, além dessa coleta e condução de efluentes, também conduzir os gases para atmosferas e evitar o encaminhamento dos mesmos para o ambiente sanitário. Então, pensa, por exemplo, você vai no banheiro e tá muito fedido, certo? Pensa uma cidade jogar esses gases para ir para a estação de tratamento. Tipo assim, eu acho que ninguém nem ia conseguir trabalhar nesse lugar, porque, né, ia ser impossível trabalhar nesse lugar. Então, no sistema, dentro da nossa casa, a gente já faz um sistema de conduzir os gases para a atmosfera, para não encaminhar esses gases para a rede pública. Logicamente, ainda vai mau cheiro, porque vai tudo, né? Mas, assim, é bem menos que se a gente não tivesse esses sistemas, que a gente chama de sistema de ventilação, no esgoto, dentro das nossas casas. Aí eu coloquei, ó, assim, o sistema predial de esgoto sanitário compõe-se de 2 subsistemas, a coleta e transporte de esgoto e o sistema de ventilação. Então, são 2 sistemas, eles são interligados, a gente divide aí só para entendimento mesmo. Eu coloquei essa fotinha só para vocês entenderem. Mais para frente a gente vai ver os componentes. Tá vindo aqui o esgoto e o tubo de queda é onde que, por exemplo, num prédio, a gente chama de tubo de queda. É só em prédio que tem tubo de queda, né? Porque ele é vertical. Então, vem os esgotos dos apartamentos e vem para esse tubo de queda. Esse tubo de queda tem muita coisa, tipo, velocidade máxima, pressão máxima, por causa, né, que são sólidos. Então, pensa sólidos caindo a 40 metros. Tem que ter todo um negócio aí que a gente vai aprender. Mas aí tem isso, e aí do meio do nosso banheiro, por exemplo, sai um tubinho que a gente não vê, né, enterrado, que ele tá ligado a uma coluna de ventilação. Então, tá vendo que ele é para cima? Não entra dejeto nele. O dejeto vem por baixo e cai no tubo de queda. Ele é simplesmente um tubo de ventilação. E isso aqui vai estar lá no final, ao ar livre. Vou mostrar para vocês. Ao ar livre mesmo, tipo assim, num prédio, lá no final tem uma caixa que está aberta para sair esse gás, certo? Todo o sistema de esgoto tem que ter um sistema de ventilação, certo? Deu para entender? Sim. Espera aí, galera, que minha bateria tá acabando, como sempre. Voltei. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, aí, a ABNT, a norma ABNT NBR 8160, que é aquela que eu mostrei para vocês. Então, toda a parte de esgoto que a gente vai aprender, o meu material base é a NBR 8160, porque eu não encontrei um livro, nunca vi um livro que explique tão bem quanto a própria norma. Então, decidi colocar a norma como o nosso material, certo? E é uma norma bem pequena, então, assim, é bem tranquila, porque quando a norma é muito grande, a gente prefere livro, né? Porque o livro, ele é mais explicadinho. Mas essa é muito tranquila e, para mim, ela explica muito melhor que todos os livros que eu vi aí, por aí. Beleza?
Então, essa vai ser a nossa material base, eu vou colocar lá no AVA, agora que a gente está começando. Então, ela tem que garantir a qualidade da água de consumo, permitir o rápido escoamento da água e despejos, evitando a ocorrência de vazamentos ou depósito no interior das tubulações, ou seja, evitando vazar, né, efluentes e formar depósito no interior das tubulações, que é o que causa entupimento. Então, se aquele material efluente for depositando, vai causar entupimento. Impedir que os gases provenientes do interior do sistema atinjam áreas de utilização, então que não volte gases da tubulação, porque pensa, a tubulação de esgoto, ela deve ter um mau cheiro, assim, esquisito, né, de ruim. Então, tipo assim, todo o sistema, ele tem que conduzir esse gás para fora da edificação, vocês vão aprender como, mas ele tem que conduzir para fora, para a gente não ter mau cheiro dentro de casa, porque o tubo em si, por exemplo, a gente não tem limpeza, tipo, o tubo do nosso vaso sanitário aí da sua casa, quando você dá a descarga, vai inefluente, todas as vezes. Esse tubo está na sua casa tem mais de 10 anos, por exemplo. As paredes dele deve ser tudo sujo, tipo, muito sujo. E como que isso você não sente isso? Se, vamos supor, o seu vaso está ali, os seus ralos estão ali, por que você não sente esse cheiro dentro da sua casa ou do seu banheiro? Por causa todos esses sistemas que a gente vai aprender. Então, por isso que é muito importante a gente entender o que é cada coisa para a gente fazer da forma correta. E quem sente mau cheiro está errado, então tem que consertar, beleza? E separar o esgoto sanitário das águas pluviais. Então, nós temos também o sistema de água pluvial, que eu já conversei com vocês, que a gente não vai ver aqui, eu passei só por cima com vocês no começo, água quente, água pluvial, mas o sistema de água pluvial as calhas que a gente tem, é muito básico, então, a não ser que a pessoa tenha um captador de água pluvial mesmo, mas isso é bem específico, isso a gente vê, acho que nem na engenharia a gente vê, é uma coisa, não vê, é uma coisa bem específica. Então, a água pluvial é o quê? A coleta, a simples, né, sem ser um captador de água pluvial, é as calhas, e as calhas vai ter um cano, uma tubulação, que vai vir para o chão e vai para o esgoto. Só que lá na drenagem pluvial, no saneamento e drenagem, tem 2 tipos, né? Eu expliquei para você. Saneamento e drenagem. É bom ter falado que na próxima aula eu mostro para vocês, assim, rapidão, só para vocês entenderem a diferença. Então, vamos supor, no nosso sistema público, nós temos 2 tipos de coleta. A gente acha que vai tudo para o mesmo lugar, mas não vai. Toda a água da calha da sua casa, da calha, aquela que fica em volta do teto, que vem num tubo, geralmente no cantinho da parede, assim, ela está indo para uma outra tubulação, então é muito simples, né? Só uma tubulação que conduz ela para o sistema de drenagem. O sistema de drenagem é aquele sistema dos bueiros, sabe? Que é, tipo, a água da chuva na cidade, ela cai na rua e ela vai para os bueiros, né? Esse aí é o sistema de drenagem, isso aí não é esgoto. Porque essa água, por mais que, por exemplo, na rua suje, ela é muito mais limpa do que o esgoto. O esgoto da nossa casa, ele vai para um outro sistema que chama saneamento urbano, que aí é um outro sistema. Apesar de estar tudo na rua, lá no chão, eles são separados. Porque a água da drenagem, vocês concordam que ela vai precisar de bem menos tratamento do que um esgoto? Sim? Sim. Sim. Então, essa é a única diferença essa é a diferença do esgoto e da água pluvial. Então, a água pluvial, o sistema de água pluvial da nossa casa é muito simples, calha, e aquele caninho que leva está ligado ao sistema de drenagem, e o esgoto, que é o vaso e tal, ele está ligado ao nosso sistema de saneamento. Na próxima aula eu vou mostrar, só para vocês entenderem a diferença de saneamento e drenagem. Então, dentro da nossa casa, a gente também tem que fazer essa separação do esgoto sanitário e da água pluvial, certo?
Certo. Então, igual, eu até coloquei ali, essa parte aqui, ela pode ficar estranha, né? Garantir a qualidade da água de consumo. Mas como assim, se a gente está falando de esgoto? Mas tá aqui, ó. Dessa forma, pode-se afirmar que o sistema predial de esgoto sanitário deve coletar e destinar, quando necessário, a água nele introduzida e os despejos provenientes do uso dessa água na quantidade, temperatura e de maneira adequada, de forma a assegurar a qualidade da água. Por quê? A mesma coisa que eu acabei de falar de drenagem e saneamento, nós temos dois tipos de estação de tratamento de água, né? Na verdade, não chama de água. Um chama estação de tratamento de água e o outro chama estação de tratamento de esgoto. Às vezes, a gente, por exemplo, aqui em BH, quem faz é a Copasa faz os dois. A Copasa, ela não limpa todas as águas junto. Dentro da Copasa também tem essas duas coisas diferentes. Um a gente chama, vou até escrever aqui, ó, para vocês terem isso em mente, que é bem legal. A gente chama de ETA, que é Estação de Tratamento de Água, e ETE, que é Estação de Tratamento de Esgoto. Por que eu estou pondo aqui para vocês? Porque dependendo do local que vocês forem trabalhar, existe isso dentro do próprio local. Por exemplo, indústrias muito grandes. Dentro de indústrias muito grandes, que, por exemplo, se você algum dia for trabalhar dentro de indústria, por exemplo, que tem aqui em BH, a Vale, a Gerdau, a Fiat, como são indústrias muito grandes que geram muitos resíduos, elas têm que dar uma pré-tratada nessa água antes de mandar para a Copasa, porque são águas muito sujas. Então, é bom vocês conhecerem esse termo, porque às vezes você vai mandar currículo para essa empresa, alguma coisa, e tá esse nome lá, vocês já sabem o que é. Então, a ETA, que a gente fala, ela é a Estação de Tratamento de Água, e a ET é a Estação de Tratamento de Esgoto, que são dois sistemas diferentes. E aí eu coloquei uma foto aqui de uma estação de tratamento de esgoto. Por quê? Que foi essa parte que eu falei, que pode parecer estranho. Garantir a qualidade da água de consumo. Todo o nosso resíduo, ele vai para onde? Para onde que ele vai aqui? Alô? Um lago? Um córrego? Para o rio, isso. Para um rio, para um córrego, para algum lugar. E da onde que vem a água que a gente bebe? Do rio, né? Do rio também. Então, é o seguinte, a estação de tratamento de esgoto, ela pega a água, o esgoto da cidade, trata ele muito bem tratado antes de jogar ele no rio. Por quê? Depois a gente vai pegar essa água do rio, vai passar por uma extração de tratamento de água para abastecer a cidade. Então é um círculo infinito. A mesma, às vezes, tipo, a água do nosso esgoto, ele vai ser tratado para jogar no rio pela ET, e quando ele sair do rio, ele vai passar pela ETA para virar água para consumo de novo. Então, tem todo esse sistema aqui, ó, de tratamento de água. Então, tem essas grades que tiram os resíduos maiores, depois passa por caixa de areia. Por que caixa de areia? Porque a areia, ela suga a água, né? E aí, quando ela suga só a água, ela vai ficar todos os dejetos e vai sugar só a água, uma água suja. Depois disso, ela vai passar por um processo de decantação primário e secundário, que o que seria decantação? Vir aquelas partículas mínimas, ela descer também, então deixa a água ali parada para todas as partículas descer, passa por isso duas vezes, e aqui eles fazem um tratamento químico mesmo, igual a gente faz em piscina, né? Tipo, piscina é cloro. Eu não sei te falar o que eles usam, mas eles fazem um tratamento químico mesmo, de forma que deixa essa água mais limpa para jogar no rio, certo? Certo. Aí eu coloquei uma foto aqui só para vocês verem, porque aqui é um desenho, né?
Mas isso aqui é uma estação de tratamento de esgoto. Ela é dessa forma. Tá vendo a água toda suja aqui? Aqui parece que tá mais suja, cheia de dejeto. Aqui ela já tá mais limpa. Aí a água vem passando em todos os processos, igual eu mostrei para vocês. Grades, caixa de areia, decantador primário, secundário, lodo. Então ela vem passando. Quando chega no final, ela já tá quase limpa. Não vou falar própria para consumo, porque o que faz isso é a ETA, que é quando sai do rio novamente para voltar para a cidade. Certo? Certo. E aí, agora a gente vai ver os componentes do sistema predial. Então, primeiro, antes de fazer o dimensionamento ou de entender todas as partes das normas, vocês têm que estar bem claro na cabeça de vocês o que é cada coisa. Então, quando eu falar um ramal de descarga, um tubo de queda, um subcoletor, que vocês vão ver aqui, um coletor predial, a gente, depois dessa aula que eu não sei se vai ser só hoje, porque pode ser que não dê para dar ela inteira, mas depois dessa aula dos componentes, eu vou começar a falar para vocês sobre as especificações técnicas de cada componente. Então, preciso que vocês entendam muito bem essa aula, tentem gravar aí o nome das coisas, se tiver dificuldade, volta depois e tenta realmente gravar, porque depois tudo eu vou falar já falando. Então, aparelho sanitário, subcoletor, aí eu vou explicar hoje o que é, mas depois a gente vai falar disso normalmente, eu preciso que vocês estejam ligados o que é cada coisa. Beleza? Então, o primeiro componente, aparelho sanitário. Isso aí é tranquilo. Destinado ao uso da água para fins higiênicos ou a coletar os dejetos ou águas servidas. O interessante aqui é, aparelho sanitário no esgoto não é só o vaso. Aparelho de sanitário são todas as coisas que coletam dejetos e que têm fins higiênicos ou águas servidas. Então, aqui, nesse caso do esgoto, a pia é um aparelho sanitário, o vaso é um aparelho sanitário, o ralo do chuveiro é um aparelho sanitário, certo? Então, quando eu falar aparelho sanitário, eu não estou falando de vaso, eu estou falando de qualquer coisa que tenha um esgoto, que na verdade é quase tudo que a gente viu na outra, né? Um tanque é aparelho sanitário? É. Uma máquina de lavar é aparelho sanitário? É. Beleza? Beleza. E agora, desconector. Então, o que é o desconector? Desconector, componente provido de fecho hídrico com a função de vedar a passagem de gases oriundo das tubulações de esgoto para o ambiente sanitário. São exemplos, sifões, caixa sifonada e ralo sifonado. Eu acho que eu vou até... Tem um slide aqui que eu falo de ralo sinfonado, eu vou colocar ele aqui para a gente já falar agora, que vai ficar melhor. Então, o que acontece? Aqui é o primeiro local que a gente faz o impedimento de gases. Depois ainda vai ter o tubo de ventilação, mas aqui é o primeiro local que a gente fecha os gases. Por quê? Ele tem esse fecho hídrico. O que é um fecho hídrico? Deixa eu passar aqui para frente. Ó, fecho hídrico. Então, aqui, pensem que isso aqui é o sifão da pia, ali, da pia do lavatório de vocês, do banheiro. Então, tá vindo a água aqui da pia, e aqui vai entrar a água. Aí ela vai vir e vai sair aqui. Quando você desligar a água da pia, esse U, ele vai ficar com água. Porque, tipo, vai sair o que der aqui, e o U vai ficar com água. Vocês concordam? Sim. Então, essa água que vai ficar no final, então quando você desligar, vai terminar de passar o que conseguir e o U ainda vai ficar com água, porque, né, ele não consegue voltar sozinho. Esse fecho de água é o primeiro fecho hídrico que a gente tem para impedir que volte os gases, por exemplo, na pia. Então, eu já vi, por exemplo, muita gente, inclusive até minha mãe, acha o sifão feio, vai lá e junta ele tudo. Alguém já fez isso, ouviu isso?
pega e junta ele tudo para ele ficar retinho, assim, ó. Que, tipo, para ele não ficar aquele negócio pendo. Na hora que você mexe no sifão da sua pia, ele não fica dessa forma, ele não tá fazendo a função dele, que é esse fecho hídrico. Então, para um sifão fazer o fecho hídrico, ele tem que fazer esse U. Tem até alguns sifões hoje em dia que não são esses corrugados que a gente fala, né? Que é um que tem até tipo um depósito assim, um filtro. Alguém tem um desse? Eu já vi um desse. Sim, já vi um desse. Então, esse, ele já é próprio para a pessoa não ir lá e fazer assim, porque, né, acontece. Então, ó, esse fecho hídrico tem nos vasos sanitários, então, por mais que a gente não veja dentro do aparelho sanitário que você compra, por isso que embaixo da bacia tem aquele lugar, assim, que é todo assim, ó, não sei se vocês já viram, embaixo de um vaso. Deixa eu ver se eu acho um vaso aqui. Aqui, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, sabe? Eu ficava me perguntando para que servia, porque para mim o trem saía aqui já, né? Já saía aqui. Mas isso aqui é o sifão do vaso. Então ele vem aqui, ó, ele vem por aqui mesmo, entra aqui, aí ele faz uma curva em S e sai. Que é isso aqui que está acontecendo aqui, ó. Por quê? Por isso que no nosso vaso fica água, porque é justamente por conta desse fecho hídrico. Então aquela água que fica no vaso, ela não fica ali à toa, ela fica ali para promover esse fecho hídrico. E um ralo faz essa mesma coisa também. Então, por isso que um ralo, ele é uma caixinha e geralmente a tubulação sai de cima dele, né? Por quê? Porque ele também faz esse fecho hídrico aqui. E tá vendo? A tubulação, ela vai dentro da água. Dentro do ralo, por mais que a gente não veja, parece que a tubulação... Alguém já viu um ralo? Um ralo é isso aqui, ó. Parece que a tubulação, ela vem aqui, mas na verdade ela tem uma curvinha para pegar a água lá de baixo, dessa forma aqui, ó. Porque aqui ela também faz um fecho hídrico. Então, todos esses componentes que eu falei, sifão, ralo sinfonado e caixa sinfonada, eu vou explicar a diferença dos dois, são desconectores. Desconectores no plural. Que é, a função do desconector é promover o fecho hídrico, que é para não voltar gases. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Tá cortando o seu áudio. Manda no chat aí. Professor, só repetiu os 3 componentes de desconector, por favor, para mim? Sifão, caixa sinfonada e ralo sinfonado. Tudo que for desconector vai trabalhar cheio d'água. Sim, tem um fecho hídrico. Tá. Aí, aquele, por exemplo, que a gente falou do sifão, que hoje em dia não é mais corrugado, ele é desse tipo aqui, ó, tá vendo? Tipo garrafa. Então, tipo P seria para saída na parede, que é o exemplo da maioria dos nossos lavatórios, e o tipo S é que se, por exemplo, a pessoa não passou esgoto pela parede, ela já quer passar direto no chão. Então, faz esse sifão tipo S, que aqui vai sair no chão. Deu para entender? Deu? Sim. Sim. E aí a garrafa seria esse que eu falei para vocês, que é um sifão. Deixa eu já escrever aqui, porque eu já mostro. Sifão tipo garrafa. Que é esse aqui, ó. Esse. Então, aqui que faz o fecho hídrico, certo? Aí, esse tubo aqui, ó, por mais que a gente não vê, chega aqui, ele faz uma curvinha. Pra, quando parar de sair água aqui, ele fazer o fecho hídrico, igual aqui, ó. Igual aqui, tá vendo? Beleza?
e uma caixa sinfonada que faz essa, que é igual o ralo. Só que eu vou explicar a diferença de ralo sinfonado e caixa sinfonada. Os dois são desconectores, só que, deixa eu ver se aqui nessa foto mostra. Mostra. Ó, o ralo sinfonado é o que a gente tem no banheiro, lá no chuveiro. Então, o ralo sinfonado é o que a gente coloca lá no chuveiro, que ele só recebe do chuveiro, né? A água do chuveiro. Ou que a gente tem, às vezes, por exemplo, depende, mas tem que ver. Vamos supor, você tem um ralo no seu quintal e perto dele você tem uma torneira. Então, ele está recebendo só daquela torneira, né? Uma descarga só daquela torneira. Então, quando ele recebe só de um aparelho de utilização, ele é um ralo sinfonado. Uma caixa sinfonada é o que geralmente a gente tem. Tem pessoas que não têm, mas quando tem um ralo no meio do banheiro, além do ralo do chuveiro, geralmente é para fazer essa caixa sinfonada. O que ela faz? Ela conecta todos os aparelhos sanitários de uma tubulação, tá vendo? De um ambiente sanitário. Então, ela vem o ralo, vem nela, o lavatório aqui vem nela, eu acho que isso aqui é um bidê, vem nela, tá vendo? A única coisa que a gente não joga na caixa sinfonada é o vaso, que o vaso tem que ir direto para o tubo de queda ou para a caixa de inspeção, que eu vou mostrar para vocês. Certo? Deu para entender? A diferença do ralo e da caixa? Deu. Então, aí eu coloquei uma fotinha aqui para vocês verem, ó, que a caixa tem várias entradas. Então, pode ser até, vamos supor, numa varanda. Eu tenho lá uma máquina de lavar, um tanque e uma torneira de jardim. Aí eu pego e faço todo o coleta disso e jogo os três em uma caixa sinfonada, e dessa caixa sinfonada eu levo para lá, para outro lugar que vocês vão ver para onde. Certo? Certo. Beleza. E aí a gente tem, ó, ramal de descarga. O que é ramal de descarga? Ramal de descarga é a tubulação horizontal que recebe diretamente os influentes de aparelhos sanitários. Então, a tubulação que vai sair de uma pia, ou de um ralo de chuveiro, ou de um mictório aqui, por exemplo, ou até essa que sai do vaso, tudo que está ligado diretamente num aparelho sanitário é um ramal de descarga. Certo? É bem tranquilo esse. Certo? Certo. Certo. Depois do ramal descarga, a gente tem o ramal de esgoto. Aí o ramal de esgoto é a tubulação horizontal que recebe efluentes dos ramais de descarga diretamente ou a partir de um desconector. Então, diretamente ele fala é porque, às vezes, a pessoa não coloca um desconector, ela joga isso já direto no ramal de esgoto. Só que isso não é muito feito, tá? A gente geralmente sempre coloca uma caixa sinfonada para ligar e depois mandar para o ramal de esgoto. Então, toda vez que a gente tem a junção de vários ramais de descarga numa caixa sinfonada, a gente, depois dessa caixa sinfonada, vai levar para um tubo de queda, por exemplo, que é aqui, a gente chama isso de ramal de esgoto. Beleza? Então, isso aqui é ramal de esgoto. Ó, aqui e virando aqui. Aqui é só um ramal de descarga do vaso. Tá vendo? Nesse caso do vaso, ele não teve um desconector. Ele veio direto um ramal de descarga e já veio para o ramal de esgoto. E depois para o tubo de queda. Agora, no caso desses três aparelhos, a gente jogou aqui o chuveiro, a pia e um bidê na caixa sinfonada. E dali, a partir dali, já virou um ramal de esgoto. Que ele continua aqui. Deu para entender? Ok. Sim. Certo? Beleza. E tubo de queda, tubulação vertical que recebe efluentes de ramais de descargas e ramais de esgotos, que é esse tubo de queda aqui. Tubo de queda só tem prédio, viu, gente?
Por quê? Porque ele é um tubo que vai ter esgoto caindo em queda. Então, essa denominação, eu coloquei aqui porque a gente vai ver como que faz esse cálculo do tubo de queda para prédio, mas no sistema de uma casa, por exemplo, não tem tubo de queda, né? Todas as tubulações são horizontais. Então, aí ela vira subcoletor, que eu vou falar aqui para vocês entenderem. Mas aí, num prédio, entre o ramal de esgoto e o subcoletor, vai ter um tubo de queda. E o tubo de queda eu estou reforçando muito, porque ele é um dos mais difíceis por causa dessa queda, né? Então, igual eu falei para vocês, pensa um prédio de 40 metros de altura e vindo dejetos numa tubulação, tipo, em gravidade, né? E vindo até chegar lá embaixo. Então, tipo, tem que ter um cálculo legal aí nesse tubo de queda. Deu para entender o que que é? Sim. Beleza. E aí, depois do tubo de queda, ou no caso de edificações horizontais, não tem tubo de queda, tem o subcoletor. Então, o que que é o subcoletor? Tubulação horizontal que recebe efluente de um ou mais tubos de quedas ou ramais de esgoto. Então, aqui, ó, isso aqui, esse VP aqui, que está escrito VP, nesse caso desse prédio, tem 2 tubos de quedas. Eles estão caindo em um subcoletor. Então, o subcoletor é a tubulação que vai levar isso para uma caixa de inspeção e depois para um coletor predial. Então, em qualquer sistema, em qualquer edificação, seja prédio, seja casa, tem aquele tanto de tubulação, aí tem os ramais de descarga, vai jogar nas caixas, né, nas caixas sinfonadas. As caixas sinfonadas vão jogar em vários ramais de esgoto. Então, eu vou ter ramais de descarga da cozinha, ramais de descarga do banheiro, ramais de descarga da varanda. Aí vai ter caixas sinfonadas, que vai levar 3, nesse caso, né, que eu falei 3 ambientes, 3 ramais de esgoto, e esses 3 ramais de esgotos vão vir e vai cair num subcoletor, ou vários subcoletores, se for um lugar muito grande, né? Mas vamos pensar numa casa. Vai cair em um subcoletor. Esse subcoletor é um ramal só, uma tubulação, que vai levar uma caixa de inspeção, que eu vou mostrar para vocês o que é, e que vai levar para o coletor predial. Então, aí vira uma tubulação só. Então, aí, no caso do prédio, é a coluna, né, o tubo de queda. Então, tem prédios que tem aí 6 tubos de queda, ou mais. Agora, pensa um condomínio, tem vários, né, tubos de queda. Aí, eles vão cair em subcoletores, que vai levar a caixas de inspeções, que vai levar ao coletor predial. Então, deu para entender? O subcoletor é o que vai receber todos os ramais de esgoto para levar para a rua. Só que antes disso, a gente vai passar por uma caixa de inspeção. E depois da caixa de inspeção, isso vai chamar coletor predial. Então, o subcoletor coleta da edificação e leva para a caixa de inspeção, e o coletor predial é o que vai levar da caixa de inspeção para a rua. Certo? Deu para entender? Deu? Eu sim. Eu expliquei os dois juntos porque eles são juntos aqui, vocês estão vendo? Então, subcoletor coleta da edificação, leva para a caixa de inspeção, que toda casa tem que ter, todo lugar tem que ter, e da caixa de inspeção vai sair uma tubulação que vai levar à rede de esgoto, e essa tubulação chama coletor predial. Por que coletor predial? Porque ela vai coletar tudo do prédio e vai levar para a rede pública de esgoto, certo? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Ou tá perdido, quer que explique de novo? Eu tô tranquilo. Você tá sempre tranquilo, né, cara? Você é muito nerd. Vamos lá. Beleza, aí eu falei para vocês que tem 2 sistemas. Então, esse sistema da coleta é basicamente isso. Ramal de descarga, sai do aparelho sanitário, passa num desconector,
ramal de esgoto, do ramal de esgoto vai para um tubo de queda, se for num prédio, se não for num prédio, vai para um subcoletor, e do subcoletor vai para uma caixa de inspeção, e da caixa de inspeção vai para o coletor predial, que vai levar o esgoto. Esse é o componente de coleta de resíduos. Beleza? E aí, o outro sistema que eu falei para vocês, aí seria o sistema de ventilação. Então, a gente vai ter também a parte da ventilação. Então, a primeira parte, ramal de ventilação. Tubulação, ó, tubulação que interliga o desconector, ou ramal de descarga, ou ramal de esgoto, de um ou mais aparelhos sanitários a uma coluna de ventilação ou tubo ventilador primário. Então, ramal de ventilação seria isso aqui, tá vendo? É a tubulação que sai propriamente daquele ramal de esgoto, no caso aqui saiu do ramal de esgoto por causa da caixa sinfonada. Então, vai sair uma mini tubulação e ela vai levar uma coluna geral de tubulação. Ou não precisa ser coluna, às vezes é uma tubulação horizontal, né? Mas a gente mesmo assim chama de coluna no caso da ventilação. Porque mesmo se for deitado, pode vir ramal de, igual daquele exemplo que eu dei. Eu tenho uma área de tanque ali, máquina de lavar roupa, uma cozinha e um banheiro. Vai sair 3 ramais de ventilação, um de cada um, e isso vai ligar um tubo maior em algum lugar, vamos supor no jardim, que vai ter uma saída de ventilação. Às vezes a gente nem vê isso, porque às vezes esse ramal de ventilação em casa, por exemplo, a gente coloca um ralo, um ralinho, tipo, que é bem longe da casa, por exemplo. Então, às vezes a pessoa não vê. Ou às vezes isso tá lá na rua e a gente também não vê. Ligado até, tem gente que liga até num bueiro, tipo, para não ficar mau cheiro na sua casa. Então, isso vai lá para a rua. Ou tem gente que liga em qualquer tubulação que vocês verem, às vezes a gente não sabe nem onde que é, mas todo sistema você tem que criar um ramal de ventilação ligado a uma coluna de ventilação, certo? Aí, no caso de prédio, tem 2 colunas de ventilação, secundária e primária. É a mesma coisa. A única diferença é que a coluna de ventilação primária é a que vai é a do último pavimento. Então, é a que vai levar a uma área aberta. Então, aqui, ó, é coluna de ventilação secundária, aqui é ventilação secundária. Então, tá saindo aqui, ó, ramal de esgoto desse andar, ó, ramal de ventilação desse andar, ramal de ventilação desse andar, desse andar, desse andar, desse negócio aqui, e tudo tá ligando numa coluna de ventilação. Aí, essa coluna de ventilação é tudo secundária, só essa partezinha aqui chama de primária, mas isso eu coloquei só a fim de conhecimento, porque a gente chama tudo, é uma coluna só, né? Coluna de ventilação, certo? Que aí no caso de prédio tá onde? Tá lá onde fica, por exemplo, a caixa d'água, ali, aqueles lugar alto, não lá na caixa d'água, né? Mas eu falo assim, lá em cima, aí eles colocam esse sistema de, não um sistema, é um cano aberto mesmo para que saia um mau cheiro, certo? 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 Certo. Aí eu coloquei aqui primária, que é o prolongamento do tubo acima da cobertura do edifício e cuja a extremidade superior é aberta à atmosfera. Certo? Mas é a mesma coisa, coluna de ventilação. Por que aqui está escrito tubo de queda? É porque tem alguns sistemas, depois a gente vai entender por quê, em que não há necessidade de fazer uma coluna de ventilação separada. Só que isso é muito difícil de acontecer, tá? Só tô falando porque a gente, né, a gente tem que falar. Mas aqui, ó, nesse caso, tá vendo que o tubo de queda, então eles trazem uma coluna de ventilação e lá em cima eles unem isso com o tubo de queda. Porque o tubo de queda tá caindo, né? A tubulação de ventilação, ela tá subindo. Então, aí eles unem para não levar, tipo, 2 tubulações lá para cima. Aí eles unem para ventilar. Mas você unindo com tubo de queda ou não, não vai voltar isso, né? O gás, ele tende a subir.
O princípio do gás, de todos os gases, é sempre subir. E no caso do esgoto também. Então, por isso que não tem um sistema, por exemplo, para soprar, vamos dizer assim, tipo um ventilador, para soprar esse gás lá para cima. Porque o gás, por si só, a propriedade do gás é ele sempre ir para cima. Então, é só uma tubulação mesmo, e ele sozinho, ele vai para cima. Então, quando você juntar aqui no final com o tubo de queda, se você quiser, vocês vão entender por quê, quando eu for mostrar o dimensionamento. Se por algum motivo você quiser juntar lá no começo com o tubo de queda para vir aqui para cima, não tem problema, certo? Apesar de que a gente não faz muito isso, mas só para entender aí. Deu para entender? Sim. Vocês estão vendo que eu estou falando agora tudo só coisas que eu falei que é, né? Então, por isso que eu falei, é muito importante que vocês gravem, porque quando a gente for começar a fazer dimensionamento e tal, eu vou falar, não tem como eu falar outros termos, eu vou ter que falar esse termo, ramal de descarga, ramal de esgoto. Desculpa. Então, eu preciso que esteja muito, muito fresquinho na cabeça de vocês. Não esqueçam de reestudar se precisar. Eu sei que tem gente aí que é muito nerd, né, igual o Thales e o Davidson, mas quem precisar fixar, ouve de novo, beleza? Beleza. Aí, o barrilete de ventilação. É o mesmo conceito do barrilete que a gente tem da caixa d'água. É isso aqui, tá vendo? Eu vou mostrar aqui um de caixa d'água que a gente viu, só para eu explicar. Então, o barrilete de caixa d'água, a gente faz, eu falei para vocês, que é o conjunto de tubulação que tem os registros para levar para baixo, né, para o consumo. No caso do esgoto, é a mesma coisa, porque pensa num prédio de novo, eu tenho 4 colunas de ventilação, ou 10 colunas de ventilação, vindo de várias partes do prédio muito grande. Chegar lá em cima, eu não vou colocar 10 tubulações abertas para cima, para sair esse mau cheiro. Então, o que a gente faz? A gente cria um barrilete, que o barrilete é essa ideia, junção de tubulações e registros, só que nesse caso vai ser para destinar uma saída de ventilação para fora do prédio. Deu para entender? Alô? Deu sim, professor. Beleza. E aí, a caixa de inspeção, que eu falei para vocês, que tem que ter nas casas. Caixa de inspeção. Caixa destinada a permitir inspeção, limpeza, distribuição, junção, mudanças de declividade ou direção das tubulações. Então, a caixa de inspeção, ela serve para tudo isso. Então, né, às vezes a gente acha que é só para inspeção, né? Não. Quando a gente tem uma mudança de declividade, por exemplo, a gente não pode fazer isso só com o joelho ou com alguma coisa assim. A gente tem que colocar uma caixa de inspeção. Então, ela serve tanto para inspeção, limpeza, distribuição, quanto mais caixa de inspeção você tiver na sua casa, melhor, né? Mais fácil de corrigir problemas pontuais. Mas ela serve também para fazer essa mudança de declividade, às vezes, ou de direção, no caso aqui, mudou a direção. Aqui tem outra caixa de inspeção, tá vendo? Então, lembra que eu falei para vocês, ó, o ramal, tem aqui os ramais de descarga, aí eles estão ligados aqui a um ramal de esgoto. Aqui é um desconector, por exemplo. Tá ligado aqui a um ramal de esgoto. Ó, do ramal de esgoto, aqui tem uma ventilação. Em um ramal de esgoto, ele tá vindo aqui e ligando na caixa de inspeção. O da cozinha, que é como se fosse uma cozinha, também tá ligado a outra caixa de inspeção. Aí, vamos supor, se tivesse uma área aqui no fundo, ia ter outra caixa de inspeção. Então, aqui são os ramais de esgoto, ó, ramal de esgoto do banheiro, ramal de esgoto da cozinha, e lá, vamos supor, se tivesse, teria um ramal de esgoto da área, ligados a caixas de inspeções. Essa tubulação do meio, entre as caixas de inspeção, são os subcoletores, certo? Aí, no final disso tudo, a gente vai ter uma última caixa de inspeção. Dessa caixa de inspeção, então vamos supor, essa aqui é a última, né? Vamos supor, não. Nesse caso aqui essa aqui é a última.
essa tubulação agora, ela tá ligada lá na rua. Esse aqui é o meu coletor predial, certo? A gente, apesar de parecer a mesma tubulação, a gente tem que entender o que é cada um, porque no dimensionamento muda. Então, a gente tem um dimensionamento para subcoletor e outro dimensionamento para coletor predial. E a maioria das vezes no esgoto não é igual na água fria, que a gente compatibiliza, igual a gente fez, ou que dá basicamente sempre quase a mesma coisa ali, se for um trecho só. Nesse caso, não é, porque tem diferentes tipos de unidade, a gente fala unidade Hunter de contribuição para o ramal de esgoto, para ramal de descarga, para o subcoletor e para o coletor predial. Então, por isso que entender essa sequência é muito importante. E aí, no caso aqui, não, calma, entendeu? Deu para entender? Letícia, essa caixa de inspeção seria a caixa, igual a caixa que a gente usa de passagem, de gordura? Não, aí é outra caixa, tá vendo? Ela é realmente dessa forma que tá aqui na imagem. Essa caixa o próximo que eu vou explicar é caixa de gordura, tá vendo? A caixa de gordura, tá vendo que aqui na cozinha tem uma outra aqui? Uhum. Ela fica antes da caixa de inspeção, ela tem uma função diferente. E no caso, por exemplo, a caixa sinfonada, essa é para ligar ramais de descarga e virar um ramal de esgoto, que a gente viu, por exemplo, no banheiro. Geralmente, essas caixas sinfonadas, a gente usa também como ralo, tá vendo? Uhum. Tipo, no meu banheiro ali eu tenho o ralo do chuveiro, e no meio do meu banheiro tem um outro ralo, que é um ralo, tipo, vamos supor, para a parte externa do box, né? Nesse ralo, ele é uma caixa sinfonada, então tá ligado nele a minha pia, o ralo do chuveiro e o ralo da duchinha, né? Aí, do bidê, quer dizer. Então, tá ligado tudo nessa caixa sinfonada, que também serve como um ralo, então eu já posso usar ela como um ralo ali para eu lavar o banheiro fora do box, por exemplo. E aí, essa caixa sinfonada vai sair um ramal de esgoto que vai até a caixa de inspeção. A caixa de inspeção, ela é um elemento que fica externo, ela não fica dentro do ambiente sanitário. Por quê? Mas como que é essa caixa de inspeção, fisicamente? Aí é essa aqui. Ela não é um ralo. Tá vendo? Ela parece com uma caixa de passagem, então, no caso. Caixa de passagem, porque lá eu fico na minha cabeça. O termo caixa de passagem, ele é dado para elétrica. Isso aqui é uma caixa de passagem. Ó, não, inspeção. Aqui, ó, caixa de passagem. Tá vendo? Isso aqui é para componente elétrico. Pode ser que, às vezes, em campo, alguém possa chamar de caixa de passagem, mas não é esse o intuito dela, porque o intuito dela é a inspeção mesmo. Aqui, ó, essa aqui é uma caixa de passagem elétrica, ela até parece com uma caixa de inspeção, tá vendo? Porque, eu não estava conseguindo entender porque a gente fala caixa de passagem, mas pode ser de termo que o negócio tá falando. Mas é isso que eu tava na dúvida. Essa Mas treta segunda, tá tá vendo? Caixa de passagem e inspeção de esgoto. É dessa que vem lá. Aí essa seria a caixa de inspeção. Aqui, ó, tá vendo que tá escrito elétrica? É porque ela é meio que multiuso. Entendi. Às vezes o cara faz, tipo, essa caixa serve tanto para esgoto quanto para elétrica, serve para tudo, entendeu? A gente vende dela lá. Mas toma cuidado com isso, por exemplo, em projeto, caixa de passagem é elétrica, e eu nunca vi alguém chamar, às vezes isso é um termo de obra, mas toma cuidado nisso, não conversar com um engenheiro, alguma coisa assim. Não. Porque caixa de passagem é elétrica. Mas essa daí, então, que seria a caixa de inspeção, no caso, de fisicamente, assim. Aí, tá vendo, ó, caixa de passagem elétrica. Aí a caixa de inspeção, ela é essa, tá vendo? Qual que é a diferença? Só para você entender. A caixa de inspeção de esgoto, ela vai estar em contato com efluentes. A de elétrica, não. Então, a caixa de inspeção de esgoto, ela é feita de alguns componentes e a de elétrica é de outros componentes. Porque, por exemplo, às vezes ela não tem que ter a química para a elétrica que ela vai ter que ter para suportar efluentes. Entendeu?
Então, às vezes, o material pode ser diferente de fabricação. Só que, como a gente viu aqui, tem caixas multiusos também. Mas tem que ficar atento para não pedir a coisa errada, vamos dizer assim. Se você colocar uma caixa de passagem elétrica, você vai lá e fala, me dá uma caixa de passagem. Aí o cara te dá uma elétrica, porque ele não sabe o que você está falando. Aí você coloca ela no outro, aí vai dar ruim, entendeu? Entendi. E aí o nome caixa de inspeção é por causa que ela serve para inspeção também, a limpeza, distribuição, tudo. Então, por exemplo, deu algum problema em alguma rede, como eu falei para vocês, cada ambiente sanitário tem que ter uma caixa de inspeção. Então, por exemplo, deu um problema no seu banheiro, a primeira coisa que o bombeiro hidráulico vai procurar é a caixa de inspeção daquele ambiente sanitário. Então, ele vai vir aqui, o cara vai chegar, ele vai falar, é aqui, o do banheiro, né? Aí ele vai olhar aqui, a caixa sinfonada, o ralo sinfonado. Não, deu problema na cozinha. Então, ele não precisa olhar aqui, né? Aí ele vem e olha aqui primeiro. Só olha aqui se aqui não tiver nenhum problema. Mas é para essa inspeção pontual dos lugares, certo? Certo. E também para o trâmite dos subcoletores. Então, vai coletar uma caixa de inspeção, está coletando banheiro, a outra está coletando cozinha. Vamos supor que teria uma terceira que ia coletar o jardim. E aí, a gente faz essa interligação entre caixas de inspeção. E aí, deu para entender? Tem alguma outra dúvida? Não, entendi. Obrigada. É a Emily ou a Marla? Emily. Eu vou ter que... Cara, não tem lógica, tanto que a voz de vocês é parecida. Não sei se é só eu que acho. Tem mais alguém aí que acha a voz das duas parecida? Eu acho que é só eu que acho. Cara, eu não consigo identificar. Sério. Tipo, o Thales... Não, o Thales, o Gustavo. Eu sei exatamente quando é o Gustavo, quando é o Thales, quando é o David. Eu sei quando é o Lincoln também. Ele, apesar de ser novo, eu já sei quando é ele. O Júnior também. Mas os 6 duas não tem lógica, não. Eu nunca consigo. Então, beleza, caixa de inspeção. E aí, no caso da cozinha, antes da caixa de inspeção, a gente tem que ter uma caixa de gordura. Caixa de gordura. Caixa destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes escoem livremente pela rede e causem obstrução. Então, a caixa de inspeção, ela não é uma caixa que a gente limpa, tipo assim, com muita frequência. Ela é mais para quando der um problema mesmo, você ter onde inspecionar. Agora, em locais que tem gordura, a gente tem a caixa de gordura. Essa caixa de gordura da cozinha, e muita gente não faz, e depois dá problema, ela tem que ser limpa periodicamente. Então, isso depende do fabricante, viu? Vocês têm que olhar com o fabricante, mas quer ver? Caixa de gordura. Beleza. Vamos ver se tem alguma aqui. Tem umas que tem coisas que tem até como que chama? Um componente, tá vendo? Que a gente joga lá dentro, não precisa nem se abrir. Mas é essa limpeza que eu não sei se alguém já chegou a fazer em casa. Mas olha o tanto que fica nojento, ó. Às vezes isso tá lá na sua casa, você nem tá vendo. Às vezes dá mau cheiro, você não sabe por quê. Mas ela tem que ser limpa periodicamente. Beleza? Aqui. Então, o que que ela faz? Ela tem esse sistema, ó. Ela entra e tem um filtro. Aí, aqui no filtro, fica retidas as gorduras. E por causa da densidade que a gente fala, vocês já viram quando a gente pega um copo de água, por exemplo, se você pôr óleo, o óleo fica em cima? Já viram? Sim. Já. A água com óleo, o óleo fica em cima, né? Então, tipo, nesse filtro, ele faz justamente isso. Ele tem um filtro aqui para reter o decantamento de partículas, decantar as partículas irem para o fundo, por causa da densidade também. Então, partículas,
mesmo, tipo, sólidas, geralmente elas são com a densidade maior que a da água, então ela desce. Então, o filtro é para reter as partículas de descer. E essa diferença de densidade da água com o óleo tem uma densidade menor que a da água. Então, ele fica em cima. Então, é isso que acontece dentro da caixa de gordura. E aí, é essa parte aqui que a gente tem que limpar, entendeu? E aqui tem também, ó, filtro para armazenagem das gorduras e resíduos. Então, aqui eles tem um outro filtro, e aqui tem a saída de água, para sair a água. Logicamente, essa água não vai ser 100% limpa, igual nessa fotinha aqui, não, né? Mas ela já tira muita parte. Porque pensa se todas as casas mandassem todas as gorduras que a gente joga e coisas em lixo para a rede pública, né? Viraria um caos aí. Então, tem que ter caixa de gordura nas cozinhas, certo? Certo. Independente de quantas cozinhas tiverem na casa, viu? Se você tem uma cozinha em outro lugar, por exemplo, tem gente que tem área da churrasqueira, que é uma cozinha também. Aí tem que ter caixa de gordura também, beleza? Beleza. É isso, deu para dar tudo, tanto que vocês estão inteligentes. Estou muito orgulhosa dessa galera, tá muito inteligente. Deu para entender? Bom, deu sim. Qualquer coisa a gente pergunta o Thales e o Davidson. Deu sim. Eles são mais inteligentes. Eles sempre entendem tudo, vocês viram, né? Não tem nenhuma dúvida, eles nunca têm dúvida. Os dois só falam tudo ok, professora. Quando eu crescer igual, viu? Então, é isso aí, galera. Esses são todos os componentes. Então, esse slide está completão com todos os componentes. Igual eu falei, se você ficou com alguma dúvida, ou se você perceber que, às vezes, eu estou dando a próxima aula, por exemplo, e você está esquecendo de algum termo, me pergunte para a gente reforçar, e depois assista essa aula aqui. Eu acho que sempre que vocês tiverem, inclusive quando for fazer o projeto de vocês vão ter que ficar de olho, porque ela tem todas as definições. Então, você vai fazer um projeto, igual eu vou pedir para vocês fazer um projeto, com certeza, que eu falei que eu vou pedir, né? Aí você vai ver, você vai ler a norma ou ler algum livro, se vocês quiserem, eu aconselho fazer pela norma. Você vai ler a norma, ela tá toda só escrito, caixa de gordura, caixa de dispersão, ramal de esgoto, ramal de descarga. Se você ler ela sem eu ter explicado, vocês não iam entender. Então, essa aula aqui vai ser praticamente a aula mais importante de vocês frisarem para vocês conseguirem seguir em frente. E aí, depois da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês agora as especificações de cada um desses locais, então, tipo, um ramal de descarga, como que é a especificação dele, e depois, na outra aula, a gente vai ver o dimensionamento. Então, como que a gente dimensiona, vou ensinar as tabelas para vocês, e aí, na última aula, eu vou tentar fazer exercício para vocês fixarem, da gente fazer esses cálculos, e aí vai ter o trabalho, certo? Vou ver se eu passo o trabalho já na aula que vem, para vocês terem tempo igual de hidráulica. É melhor, né? Passar com mais tempo. Sim. Então, beleza. Então, vou ver se na próxima aula eu já passo o trabalho, vai ser igual o de água fria, vou pedir para vocês dimensionarem algum esgoto, mesmo que seja simples assim, se eu ver que ficou muito complicado, vou fazer uma coisa legal, mas vou dar isso, acho que a aula que vem, porque aí, enquanto eu for fazendo o dimensionamento, vocês já vão pensando no projeto de vocês também, beleza? Beleza. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Beleza? Certo. Tranquilo. Então, boa noite. Até quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até quarta.